Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos dar continuidade à análise das cartas psicografadas. Esta mensagem foi psicografada no dia 13 de novembro de 2019. E ela começa assim: era como se eu andasse pela areia em frente ao mar e o dia fosse firmando, nublado, sem que fizesse noite e o frio chegasse intenso, e eu seguia irresistivelmente atraída pelo mar de águas escuras e assustadoras. E sentindo uma aflição enorme, eu mergulhei naquele oceano denso de dor e angústia. E lá estive mergulhada durante muito, muito tempo. Foi um amigo, um colega de escola, quem se aproximou e ofereceu o primeiro trago, a primeira pedra. Eu tinha 14 anos e as coisas estavam muito ruins em casa. Vivi um pesadelo naquela primeira onda, mas descobri que havia outras possibilidades e poder fugir de casa depois da escola era uma opção bastante atraente. Logo me tornei viciada, irremediavelmente dependente. Fui voltando cada vez mais tarde para casa até não voltar mais. Com 18 anos já estava envelhecida, suja e maltrapilha. O crack comeu meus dentes, minha dignidade, meus sonhos, minha consciência de mim mesma. Distanciou-me de quem eu era e de quem esperavam que eu fosse. Afastei-me de qualquer normalidade. Eu não mais pensava, era um ser autômato, incessantemente na busca pela droga. Não havia mais fome ou sede, dia ou noite. Era apenas o usar e despertar em outro mundo, dormir e buscar meios para obter mais pedras. Eles, os fornecedores, a princípio tão amigáveis, agora eram vorazes, cobradores implacáveis que exigiam de mim a realização de tarefas que eu executava sem pensar na gravidade ou nas consequências. No cumprimento de tais tarefas, algumas vezes me juntei a outros moribundos como eu para castigar algum outro que também era um pobre infeliz como todos nós. Algumas vezes agredimos até a morte, com crueldade desumana, sem nenhuma compaixão ou remorso. Certa vez, numa noite de frio, peguei um cobertor de um homem que dormia próximo a mim, morador de rua como eu, viciado em entorpecentes como todos nós. Acordei assustada, algum tempo depois, em meio a chutes na cabeça e no peito. Um grupo de 4 ou 5 me agredia. Uma mulher que gritava palavrões arrancou minhas roupas. Perdi os sentidos e depois veio o silêncio e o dia que ameaçava chegar não amanheceu. A penumbra permaneceu e eu levantei e me pus a caminhar pela praia. Gritos, vozes, ecos, choros, longe e perto, mas não vi ninguém. Fui entrando no mar denso qual lamaçal, me movendo com dificuldade, sendo engolida até ficar totalmente submersa. E ainda assim continuei respirando. Alguém me lançou uma corda e fui arrastada até um barco. Seres estranhos, meio homens, meio feras, qual demônios com chifres e unhas compridas semelhantes a garras, levaram-me para uma jaula no que parecia um forte, numa ilha de vegetação espinhosa e sombria. Ali deram instruções para que eu voltasse à costa da terra e procurasse por certa jovem. Prometeram que me dariam crack. Não foi difícil aproximar-me de tal menina. Tínhamos muito em comum. E foi assim que, ligada intimamente ao centro mental da jovem, a induzi a procurar antigos conhecidos meus. Eles não estavam mais lá. Mas haviam outros guiados por aqueles e a menina, Carolina, infeliz como eu mesma, também caiu nas artimanhas do inimigo e se entregou ao vício destruidor. Pouco tempo depois, ela passou a sumir de minha vigília constante por breves períodos a princípio. Esses períodos foram aumentando até que não mais a encontrei. Meus chefes me levaram de volta furiosos, acusando-me de incompetente. Voltei para persegui-la e a procurei incessantemente. Lembrei-me de uma amiga dela, também jovem fraca, e através dela encontrei novamente minha vítima. Desta vez foi preciso um trabalho intenso
Tive auxílio de outros espíritos que receberam ordens para me auxiliar naquela tarefa. Agimos influenciando toda a família, buscando desestabilizar. Mas a menina recebia auxílio dos homens de branco. Certa noite acompanhei-a, mantendo uma distância segura, e a vi entrar em um lugar bastante iluminado. Pessoas que me tratavam como irmã me convidavam a entrar, e ligada à menina aqueci, entrando também naquele lugar de harmonia e tranquilidade. A menina, sentindo minha presença, ficou confusa, e pensamentos contraditórios a perturbavam, mas depois de ser auxiliada, serenou-se. Fui tomada de uma emoção intensa e lembrei-me de minha mãe, de quando eu era criança e brincávamos andando de mãos dadas pelas ruas esburacadas do lugar pobre onde vivíamos. Saí dali correndo. Nos dias seguintes perambulei pelas ruas onde vivi enquanto usuária. Voltei à casa de Carolina com uma angústia imensa no peito. Não mais a busca voraz pelas sensações provocadas pela droga, mas a necessidade de acolhimento, de afeto, de amor. Além da angústia, trazia o pensamento tomado por solidão e dor profunda. Naquela noite havia uma luz muito forte que partia da mesa da sala onde Carolina estava reunida com sua família. Intimidada, permaneci do lado de fora. À medida que a angústia se tornava insuportável, eu procurava cada vez mais estar perto da menina. Não mais para usar drogas com ela, mas buscando uma amiga, um pouco de afeto e compreensão. Fui ficando naquela casa. Vez ou outra, um irmão se aproximava afetuoso, sem afetação, e me oferecia um copo d'água, um prato de comida. Minhas roupas gastas foram ficando mais inteiras e limpas, assim como meu corpo. Semanas depois, acompanhei Carolina de volta ao lugar iluminado de antes. Lá dentro, inúmeros irmãos trabalhavam ativamente, assistindo a muitos outros, visivelmente ex-usuários, ou ainda usuários em crises de abstinência. Soube que se tratava de uma casa de amparo e de tratamento de dependentes químicos, onde grande quantidade de irmãos desencarnados, formando equipes no plano espiritual, trabalhavam incansavelmente. Fiquei ali algum tempo, mas acabei sendo novamente capturada pelos meus algozes e retornando ao mundo sombrio, onde mais uma vez fui vencida pelo vício. Mais um tempo sem consciência de mim mesma, perambulando pelas ruas em meio aos indigentes. Passados alguns meses, um grupo dos irmãos trabalhadores da Casa do Plano Espiritual veio visitar nosso acampamento de dependentes desabrigados. Muitos doentes fugiram escondendo-se nos buracos e lugares de difícil acesso. Mas eu, movido por uma força que, embora íntima, sabia que não era minha, caminhei em direção a eles e, ajoelhando-me, pus a suplicar socorro. E foi assim que fui socorrida. Ainda tenho um longo caminho de reajustamento pela frente, mas já dei o primeiro passo. Assinado Patrícia, pela médium Eliane. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, eis aí uma situação real que acontece com a grande maioria dos espíritos que desencarnaram vitimados pela dependência química. A grande maioria não consegue se libertar logo no plano espiritual, porque a droga a qual uma pessoa ficou subjugada, ela cria um laço poderosíssimo no perispírito. Ela cria uma força perispiritual muito grande, que induz, que obriga a pessoa a retornar ao seu vício. E ela vai procurar o local onde havia o consumo da droga, a qual ela foi dependente, para continuar a satisfazer o seu vício. O que aconteceu com essa menina foi exatamente isso. Ela se perdeu logo aos 14 anos de idade, vitimada pelo crack. Isso aconteceu na escola. Um colega a induziu, ela começou e não teve mais forças para sair. Desencarnou na rua. Nosso país nem tem estatísticas para isso. Nós nem sabemos, nós apenas vemos que existem pessoas que ficam no sinaleiro pedindo uma moeda para consumir droga e depois essa pessoa desaparece. Ela não vai mais ao sinaleiro. A grande maioria delas morreram. E nós não ficamos sabendo. E nem existe uma estatística para isso. Mas são milhares que morrem todos os dias. E voltam para o mesmo lugar de consumo de drogas, engrossando uma enorme falange de espíritos que continuam vitimados
pelas drogas depois da perda do corpo físico. Isso não acontece apenas em relação aos pobres miseráveis que ficam nos semáforos, mas acontece também às classes A, B, C, a todas as classes sociais. O dependente químico rico que consome drogas caras vão passar pelas mesmas situações. No caso específico aqui, ela foi aprisionada. Quem são esses espíritos? Um fenômeno de licantropia ou zoantropia, quando o espírito se envolve tanto com o mal que ele pratica que ele deforma-se, ele perde a sua forma. Aqui no nosso canal existe um vídeo específico sobre isso, sobre os fenômenos de transformação perispiritual, onde o espírito ou perde a forma ou assume uma forma animal ou meio animal, o que leva a isso ao profundo desequilíbrio provocado pela maldade, pelos maus sentimentos. E observe um detalhe, uma vez que ela foi aprisionada por esse grupo, ela recebeu uma missão de desestabilizar uma outra menina, de levar uma menina ao uso de drogas, num processo claramente obsessivo. A menina aparentemente frágil cedeu logo aos seus impulsos, num processo obsessivo. Porque aqueles espíritos lá queriam que ela fosse atrás de uma determinada menina, porque existia ali, certamente, alguma relação entre aquela menina e aquele grupo em vidas passadas. Mas desta vez não pôde funcionar, porque aquela menina estava sob a proteção da espiritualidade. E por que todos não estão sob a proteção da espiritualidade? Porque a proteção depende de autoproteção. Em algum momento na trajetória da Carolina, que era a menina que estava sendo obsediada, ela teve uma reação. Ela mudou a contextura daquilo que ela desejava para ela. Se a Patrícia tivesse feito isso no início, ela não teria decaído para onde decaiu. A Carolina teve força, ela reagiu. E quando ela reagiu, ela abriu portas para ser protegida. E ao abrir portas para a sua própria proteção, a espiritualidade acorreu para ajudá-la. Mas eles não ficaram satisfeitos com isso. Obrigaram novamente a Patrícia a voltar. E desta vez levando um grupo inteiro para desestabilizar a família. Mas aquela família tinha uma proteção. Certamente era uma família unida, onde não existia a possibilidade de todos ficarem contra todos. Não era uma família que brigava, pelo contrário, era uma família que fazia o culto do Evangelho no lar. E este culto do Evangelho no lar, juntamente com um procedimento mental da família de autoproteção, além de não permitir que a Patrícia, junto com o seu grupo, desestruturasse toda a família, porque o grande objetivo era destruir a Carolina, além de não terem conseguido o seu objetivo, a Patrícia se viu profundamente influenciada pelas energias daquela família. E principalmente na tentativa de seguir a Carolina, ela acabou entrando em contato com um grupo de socorro no plano espiritual que era exatamente voltado para atender este tipo de problema. Mas a situação não foi fácil, porque num segundo momento a Patrícia teve uma recaída e voltou para a rua, tornando-se novamente dependente químico. E só depois de esgotar, só depois de ser despertada pela dor, porque aquele momento de harmonia vivenciado por ela no plano espiritual, em contato com a Carolina, com a família da Carolina, com o ambiente de proteção daquele grupo de socorro, ficou marcado dentro dela. E ela de repente se viu profundamente subjugada por duas forças. Um lado que oferecia amor, proteção, afeto, carinho, e o outro lado terrível, que era uma satisfação temporária pelo uso de uma pedra, para depois ser jogada no abismo de ter que desesperadamente procurar a outra pedra para satisfazer algo absolutamente impossível de ser satisfeito. E observa uma coisa, o objetivo desse grupo não está bem claro aqui, mas ao se aproximar da Carolina, tinha um objetivo: viciá-la, induzi-la ao consumo de drogas e provavelmente levá-la ao desencarne por overdose. Porque cada pessoa que desencarna por overdose, ela carrega impregnada no perispírito dela um conteúdo enorme de drogas misturada com seu próprio fluido vital, levando-a aos aterrorizantes processos de vampirização perispiritual no plano espiritual, onde uma horda de espíritos viciados se aproximam para sugar a droga misturada com o fluido vital daquela pessoa que acabou de desencarnar, para que possam satisfazer o seu vício
E aí aquela pessoa lá no plano espiritual é transformada num autômato, perambulando por ali em busca agora da satisfação do seu próprio vício. A grande maioria dos desencarnes por overdose de droga é profundamente ligado aos processos obsessivos. Mas a Patrícia conseguiu libertar-se. Mas não existe nenhuma garantia que ela não tenha outras recaídas. Nenhuma. Porque ela pode novamente retornar. Ela pode novamente fugir desse grupo. Porque se existe uma cilada, um abismo na frente de um espírito, é quando ele decai para a dependência química. É fácil entrar, mas é muito difícil sair. Normalmente se sai dos processos com doenças terríveis, com aquelas doenças que são impeditivas, como o câncer, a cirrose e outras doenças destrutivas que impedem mecanicamente, fisicamente, que a pessoa se aproxime da droga. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.